Provérbios 3:34. Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta de Pedro, capítulo 5, no versículo 5, ele usa este texto e diz que ele, que é Deus, resiste aos soberbos. Em vez de escarnece, ele usa resiste. Resiste aos soberbos. Mas Deus dá graça aos humildes. Vemos aqui, como em muitos outros provérbios, dois tipos de pessoas: os escarnecedores, os soberbos e os humildes. Podemos dizer que há crentes que são como os humildes e podemos caracterizá-los como crentes verdadeiros. E há aqueles que se dizem crentes, mas na realidade eles são soberbos, são escarnecedores. Podemos dizer que são os crentes falsos. O que caracteriza um crente verdadeiro é que ele é alguém que reconhece o seu pecado, a sua miséria, a sua pequenez, e por isso se humilha diante do Deus Todo-Poderoso. Então, o crente verdadeiro, ele se humilha diante de Deus Todo-Poderoso e espera a sua graça e a sua misericórdia cada dia. Cada dia ele se humilha assim diante de Deus e ele espera que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, o abençoe. E pela fé, ele sabe que Deus lhe dará essa graça. Deus dá graça. Não porque ele mereça, mas pelos méritos de Jesus, por tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Podemos dizer que o crente verdadeiro é aquele que se humilha, recebe a graça de Deus e por isso tem salvação. É característica dele humilhar-se, porque ele não tem como ser salvo. Ele precisa da graça de Deus. Fazendo o contraste, podemos então dizer que o que caracteriza o crente falso é que é alguém que não reconhece plenamente o seu pecado, a sua miséria, a sua pequenez. E que confia, nem que seja só um pouco, mas confia em si mesmo. E no fundo acha que a misericórdia e a graça de Deus estão ligadas ao seu desempenho. Há algo que Deus vê nele mesmo. Podemos dizer que ele é soberbo. Ou, como diz aqui, escarnecedor. E por isso Deus resiste. Deus não dá graça, mas Deus resiste. Tanto um crente verdadeiro como um crente falso falham, erram, pecam. No entanto, quando confrontados com o seu pecado, e muitas vezes, em primeiro lugar, são confrontados pelo Espírito Santo, e depois, se não lhe derem ouvidos ao Espírito Santo, por outras pessoas, estes crentes verdadeiro e o crente falso, eles reagem de forma diferente. De que forma eles reagem? O crente verdadeiro, porque ele é um crente verdadeiro, qual é a sua característica? Ele se humilha. E não tem qualquer problema em se humilhar, porque, como vimos, é essa a característica principal de um crente verdadeiro. Ele humilha-se, ele necessita da graça de Deus. Por isso Deus dá-lhe mais graça. Por isso podemos dizer que é muito difícil, ou mesmo impossível, ele perder essa graça e perder a salvação, que é de graça.
porque a sua característica é esta: ele precisar da graça, da misericórdia de Deus, ele se humilhar. Pelo contrário, crente falso, porque ele é falso, ele escarnece. Isto é, confia em si mesmo, fala arrogantemente, não aceita ser repreendido. Às vezes injustamente, é verdade, mas ele não aceita nenhuma repreensão e desculpa-se, atribui as culpas aos outros. E por isso Deus, não porque seja mau e vingativo, mas por causa da sua natureza, por causa da natureza das coisas, Deus resiste, Deus escarnece dele. Perder a salvação é perder a graça, é cair da graça, deixar de ser sustentado pela graça e passar a ser sustentado por outra coisa qualquer. Quem um dia se entregou a Jesus de forma completa e consciente, humilhou-se, recebeu a graça e continua a receber a graça. Graça sobre graça. O crente verdadeiro busca a Deus, não só para receber as bênçãos de Deus, que Deus lhe dá de graça, mas busca o Senhor principalmente para receber a maior bênção, que é ter a capacidade de continuar a humilhar-se. Se somos crentes verdadeiros, vamos ser sensíveis às correções do Espírito Santo. Seja ele diretamente a falar connosco, seja através de outras pessoas. Mesmo que, por vezes, injustamente corrigidos, se somos crentes verdadeiros, vamos humilhar-nos debaixo da potente mão de Deus, sabendo que tudo o que vem à nossa vida passou primeiro por Ele, passou primeiro pelo Senhor e teve o seu consentimento.